Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Esta é mais uma edição do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje nós vamos falar sobre fisioterapia esportiva com um profissional de excelência, inclusive que é campeão mundial de futsal. Vai ser um papo muito interessante. Se você trabalha com fisioterapia, deixa o like aqui, deixa também seu comentário, fala onde que você trabalha. Se você é estudante de fisioterapia, muito importante acompanhar até o final este episódio para ter dicas essenciais para continuar a sua formação, tá bom? Se você trabalha em outra área, importante ouvir sobre recuperação de lesões, como funciona o trabalho de um profissional de fisioterapia em clubes e também fora de clubes de futebol e de futsal. Vai ser um papo muito interessante com um convidado que é Kleber Barbão. Ele esteve recentemente na campanha brilhante da seleção brasileira de futsal masculina, que foi campeã, hexacampeã, na verdade. Então, nós vamos conversar com um profissional aqui que tem um gabarito muito grande dentro da área. Ele é fisioterapeuta da seleção brasileira há mais de 12 anos, além de atender também atletas de outras modalidades, dentro da sua clínica, que é o Centro de Reabilitação e Preparação Física Clinisport Prime, que é localizada no Maringá, no estado do Paraná. E, além disso, ele também é sócio proprietário da Clinisports em Barcelona, na Espanha. Kleber Barbão, um breve currículo dele aqui antes da gente começar o papo. Ele é graduado em fisioterapia e pós-graduado em fisiologia do exercício, fisioterapia desportiva e terapia manual e postural. Ele atende atletas aí de diversas modalidades, como eu disse, em destaque, por exemplo, Falcão, durante a sua carreira, o grande Falcão no futsal, também atletas como Neymar e vários outros atletas do futebol e do futsal. Pela primeira vez aqui com a gente, tudo bem, Kleber? Seja bem-vindo aqui ao podcast. Olá, João Vitor, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, salve a todos que estão nos assistindo aí, nos ouvindo, assistindo e ouvindo. Vai ser um prazer aí poder compartilhar experiências e aprender um pouco mais com vocês. Legal, Kleber, obrigado pela participação. Quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, se inscreva no canal, caso ainda não esteja inscrito. Tem a opção também para você se tornar membro apoiador do nosso projeto. Se você está ouvindo pelo Spotify ou outra plataforma, deixa o like e também tem a opção para você apoiar o nosso projeto. Legal, Kleber, para a gente iniciar, queria entender um pouco mais como que é a rotina de um profissional de fisioterapia, tanto fora do clube, né, atualmente você está trabalhando na clínica, mas também tem uma presença na seleção brasileira, sempre convocado aí, participando de várias convocações em jogos, também em competições. Queria entender um pouco como que é esse dia a dia, como que você consegue conciliar essas 2 atuações e também como que um fisioterapeuta trabalha diariamente dentro do esporte. Legal, boa pergunta. Na realidade, olha que coisa interessante. Bom, são duas coisas que aparentemente são opostas, mas lá na frente elas se juntam e eu vou explicar por quê. Tá? Hoje, quando você fala de reabilitação esportiva, eu tenho vários âmbitos de trabalho, não somente a questão de trabalhar em clubes ou seleções. Então, hoje nós podemos trabalhar em clínicas, podemos trabalhar em associações, podemos trabalhar em clubes sociais. Então, a fisioterapia esportiva ela vem ganhando um campo muito grande. Lembrando que você, quando fala de esporte, não é somente atleta de alta performance. Eu tenho três grandes categorias. Eu tenho sim um atleta profissional, que é aquele que vive exclusivamente. Eu tenho aqui um atleta que nós chamamos de amador, que é aquele que se dedica algumas horas do dia a treinamento, porém não vive do esporte, ele também se enquadra nesse perfil atletas jovens. E eu tenho um atleta recreacional, que é aquele cara do final de semana. Então, a fisioterapia esportiva ela pode se encaixar para esses três perfis de clientes. Então, uma coisa é um trabalho em clínica, outra coisa é um trabalho em clube. Perfeito? Quando você tem essa oportunidade de trabalhar de forma híbrida, né, tanto em empresa quanto em clube, eu falo que são meio antagônicos, né? Porque na clínica você tem a tua rotina de trabalho, você entra às 6, às 7, às 8 da manhã, trabalha até a hora que você quiser, né? Então você pode fazer sua jornada de trabalho. Ah, eu quero trabalhar das 7 às 7, das 8 às 8, das 6 às 6, das 6 às 10 da noite, enfim. E no clube já é, e na seleção já é uma coisa meio diferente, né? Porque você acaba trabalhando aí praticamente todo o tempo, tirando suas horas de sono, você está trabalhando. Então, assim, são rotinas totalmente diferentes. Quando você trabalha, em clínica, você consegue ter o poder da sua agenda, perfeito? Quando você trabalha em clube ou seleção, você já não detém a tua agenda, você tem de se adequar à à programação do clube. Então, pelo quesito vamos dizer assim, de dia a dia já é muito diferente. Outra situação também, quando você trabalha em clínica, às vezes você tem um tempo hábil para você tratar determinado tipo de lesão.
né, então, vamos falar de um entorse de tornozelo, foi uma lesão leve, vamos colocar o cara para jogar em 7 a 15 dias. Às vezes numa seleção no clube você não tem esse tempo árabe, perfeito? Então, assim, são universos diferentes. Porém, como eu falei no início do nosso bate-papo, eles acabam se convergindo. Por quê? Porque quando você é proprietário de uma clínica, você entende que você precisa de um organograma, que você tem que ter uma hierarquia, que você tem que ter um processo instaurado. E a gente vivencia isso muito em clube de seleção, onde tem um organograma muito bem definido, onde tem a escala hierárquica, onde você tem que prestar conta. Então eu falo assim, o universo de trabalho ele é diferente, mas quando você pega e faz ou traça um paralelo a nível de organização, eles acabam sendo congruentes de novo. Não sei se eu respondi sua pergunta, Evan. O trabalho, quando ele é desenvolvido diretamente na clínica, você também consegue ter ali um contato maior com o paciente, né, como você disse. No clube, às vezes, você tem que dividir até as suas atenções com outros atletas que estão ali, mas, o diferencial, talvez até o pessoal deve estar se perguntando, Kleber, que nos clubes, ou até mesmo na seleção, por exemplo, há um contato com profissionais da preparação física, outros profissionais que podem trabalhar na prevenção até de algumas lesões. Na clínica, como que isso acontece? Se tem esse suporte, principalmente no que você já faz tanto aí em Maringá quanto na clínica lá na Espanha? Então vamos lá, então assim, então a gente tem que fazer um pouquinho o que que é o ideal e o que que é o real, né. É lógico que o ideal a gente sempre usar os moldes de um clube, de uma seleção, onde eu tenho uma equipe transdisciplinar que trabalha no processo. Então a gente tem ali médicos, eu tenho fisiologistas, eu tenho preparadores físicos, às vezes nutricionistas, às vezes psicólogos, a parte da fisioterapia, aí tem todo o staff técnico, e muitas vezes dentro de uma clínica você não consegue. Levando um pouco mais para a área da preparação física, hoje eu tenho também uma segunda formação, eu sou educador físico também, e agora recentemente concluí um mestrado em promoção da saúde e a gente consegue agrupar essas 2 áreas. E na nossa clínica aqui em Maringá, né, que hoje a gente tem o prazer de ser uma das maiores, né, da América Latina quando se fala de centro de reabilitação, nós conseguimos ter sim essa equipe transdisciplinar. Então hoje nós temos aqui fisiologistas, preparadores físicos, biomecânicos, nutricionistas, temos um network, um contato muito bom com médico, com psicólogos. Então a gente consegue trazer aí essa vivência que nós temos aí no esporte de alta performance e encaixar no dia a dia. Novamente, naquelas 3 esferas que eu falei, que é a profissional, que é a amadora e a recreacional. Mas, aquilo que eu falei, a gente tem que ver o que é o ideal, o que que é o real. Muitas vezes as clínicas elas não têm vamos dizer assim, essa estrutura, não digo só física, mas uma estrutura de organização, de ter profissionais de outras áreas atuando também. Certamente quando você tem uma outra visão de um outro eixo de conhecimento, você consegue ter uma abordagem muito mais complexa para o seu cliente, né, que eu gosto de chamar de cliente, não paciente. Porque você consegue haver um debate, consegue haver uma construção e consequentemente quem sai ganhando aí nesse produto final é o jogador ou a pessoa que vem te procurar para um tratamento. Legal entender um pouco de como é esse trabalho, até para a gente orientar a nossa conversa e também para os profissionais que estão nessas 2 vertentes, quem trabalha em clube, quem trabalha fora do clube, para conseguir compreender como que é esse cenário. Inclusive você citou sobre a Clean Sports, eu falei aqui no início, as sedes, né, em Maringá, onde você está atualmente, também lá na Espanha, em Barcelona, e você citando que é uma das referências no Brasil. Eu gostaria de saber o porquê você é uma das referências, qual que é a metodologia, o que que diferencia de outras, e realmente, pelo que nós vemos em notícias, são profissionais aí de alto nível que vão até a clínica quando precisam, fazem esse trabalho que você atende com excelência, mas qual que é o diferencial? Que chama a atenção em relação às outras? O que que eu penso? Eu acredito assim, o Brasil hoje é muito bem servido. Hoje no Brasil nós temos excelentes clínicas, excelentes profissionais que são referenciados não só aqui no nosso país, como no mundo inteiro. Então, hoje o Brasil ele é um grande exportador de profissional da saúde e a fisioterapia é um dos carros-chefes para isso. Tá? Quando a gente fala de reabilitação, Vitor, eu sempre digo nas minhas palestras que a gente consegue chegar no mesmo local por caminhos diferentes. Perfeito? Então não existe um caminho melhor. Sabe, você coloca que a metodologia de vocês, ela é a melhor? Não, é a nossa, simplesmente ela vem nos dando resultado, tá? E a gente consegue reproduzir. Então, o que que eu digo? Hoje nós somos embasados em 3 grandes pilares, tá? Nós temos hoje a neurociência,
tá? Que é um dos nossos pilares. Nós temos a biomecânica e como recurso terapêutico nós utilizamos a terapia manual. Então hoje a gente tem uma visão muito holística do que a gente faz com o nosso cliente. Mas antes do que antecede uma metodologia, nós temos que ter uma filosofia. O que que é filosofia? Aquilo que nos faz estar aqui, né. Então hoje aqui naquele esporte nós não devolvemos o cara um tratamento de um pós-operatório de joelho, a gente oferece para ele voltar a jogar futebol. Mas o que que significa o futebol para ele? Significa que é uma profissão? Significa que é um alívio de estresse? Ou seja, nós temos um propósito aqui, nós transformamos vidas. Então eu acredito que quando você tem uma filosofia de trabalho, embasado numa metodologia, e isso começa a transcorrer no seu trabalho, isso para mim eu acredito que seja um grande diferencial. Não estamos dizendo que um método é melhor que o outro, mas quando você tem um engajamento muito claro naquilo que você faz, eu tenho certeza que as coisas vão dar certo. Esse trabalho holístico é muito importante, porque quando a gente pensa em atleta, muitos profissionais, às vezes, até pessoas que não trabalham diretamente com esporte, pensa que o atleta é uma máquina, onde você vai consertando ali parafusos, partes isoladas para ter ali um equipamento forte, robusto, e não é bem assim, né? É o ser humano por trás de um atleta, e esse trabalho holístico ele é muito importante, envolvendo várias áreas e pensando, né, como um atleta integral mesmo. Bem legal entender isso e a gente sabe que hoje no futebol e no futsal, Kleber, tem outros esportes também, mas nosso público aqui, muitos trabalham com essas 2 modalidades. A gente ouve falar muito sobre o aumento do número de lesões, principalmente no futebol, não só brasileiro, mas também europeu. A gente vê aí lesões que acontecem tanto por contusão, que são lesões aí que são passíveis de acontecer mesmo, né, tem o esporte de contato, mas lesões ligamentares e musculares, que são lesões que não são ocasionadas diretamente por um contato. E, enfim, é uma discussão que muitas pessoas levantam, seja em o controle de cargas, que às vezes não pode ser, bem organizado, não bem feito. Outros citam também em relação ao excesso de jogos, viagens, o calendário. E também, no caso do futebol, muitos citam gramado sintético. Enfim, queria saber de você, hoje, quais são os maiores desafios em relação a tanto a recuperação de lesões dos atletas, quanto também a prevenção de lesões. Vocês estão no dia a dia, estão à frente dos clubes e diretamente no staff de alguns atletas, devem sentir também um pouco isso, né. Mas vamos entender um pouco mais diretamente de você, que é um profissional de excelência, sobre isso. Legal, legal. E obrigado pelos esses elogios, às vezes vou ver se ouço você falando assim: "Será que ele está falando comigo?", né. Mas vamos lá. O que que eu acredito, tá, Victor, é uma coisa de Kleber. A fisioterapia, ela tem 3 grandes nichos. Primeiro, a fisioterapia curativa. O que que significa isso? A fisioterapia curativa é o tratamento da lesão em si. Como a gente já falou, usou o exemplo, o cara torceu o tornozelo, enfim, você vai lá, determina um tempo de tratamento, faz todo o seu trabalho, cicatriza tecido, estabelece amplitude de movimento, né, faz ativação muscular, e aí faz o trabalho de RTP e próximo, enfim, né, de return to play, e o atleta volta à sua forma atlética. Essa é a curativa. Hoje bate-se muito na tecla da fisioterapia preventiva, apesar do termo, algumas pessoas falam assim, não existe prevenção, é minimizar isso, para mim é só terminologia. Mas a fisioterapia preventiva ela vem crescendo muito, onde você trabalha um pouco mais da especificidade do esporte, né. Então, por exemplo, quais são o maior índice de lesão no futebol? É isso, tibial? Tá, vamos trabalhar uma prevenção disco e tibial, enfim. E, na minha opinião, o que vem crescendo muito é uma coisa que eu levanto muito essa bandeira, é a parte educativa. O que que é parte educativa? Educativo não é bom dia, boa tarde, boa noite, ver como vai. Não somente, óbvio, mas é você empoderar o atleta do que ele tem que fazer, é você conseguir chegar num nível de comunicação, falo muito isso, comunicar-se, saber um canal de linguagem onde você consegue diretamente mostrar o valor do trabalho. Quando a gente você estava falando sobre incidências de lesões, é lógico, vem aumentando muito. A gente pode pontuar muitas coisas: aumento da rotina, aumento do calendário, aumento da intensidade e volume durante os jogos. Antigamente o cara corria 8 quilômetros, hoje ele corre 14, 15 no futebol de campo,
né. Então, assim, é uma coisa que vem aumentando, joga na quarta, joga no sábado, joga na quinta, joga no domingo. Então hoje o corpo demora 78 horas para descansar em média, então o cara às vezes não tem mais tempo de treinar. Então tudo é uma coisa muito bem batida. Mas uma coisa que eu gosto de fazer pelos clubes onde eu passo no futsal, no futebol e também por onde eu faço assessoria, que eu tenho esse trabalho também, é você buscar epidemiologia. Porque quando você fala de lesão é uma coisa muito ampla. Se eu for pegar uma definição de Schenck, por exemplo, a definição é quando você tem uma perda de função, ou determinado agente, seja ele físico, químico ou psicológico. Então, qual que é o mecanismo de lesão? E você coloca em duas grandes colunas. Eu tenho a lesão traumática e a lesão não traumática. A lesão traumática, João, é aquela coisa muito simples. O que que é lesão traumática? Eu tenho data, hora e agente externo. Como assim? Ah, no dia 28 de novembro, né, às 12h33 da tarde, eu estava jogando bola quando um João foi lá e me deu um carrinho. E aí? E aí meu joelho veio para dentro. E aí? E aí, qual a estrutura que segura a medialização do joelho? O ligamento colateral medial, é uma delas. Aí eu fiz uma lesão no colateral medial. Que grau que foi? Ah, foi uma grau, igual, fica tranquilo que dentro de 2, 3 semanas a gente consegue fazer você voltar a jogar. Só que essa não é a grande maioria das lesões. Nós temos um departamento científico aqui na empresa e nós estamos, né, provando que as maiorias das queixas dos atletas são não traumáticas. E aí tudo se torna um pouco mais complexo. Por que é uma lesão não traumática? O próprio nome diz, não tem trauma, não tem agente sério. Você não tem uma data, não tem uma hora, você tem uma época. Ah, Kleber, essa dor no meu joelho, na região medial, aconteceu há 3, 4 meses atrás. Eu lembro que foi na época que começou a pré-temporada. Aí você pergunta o dia, não tem. E quando a gente fala de lesão não traumática, João, tem dois grandes caminhos a pensar. Uma via metabólica e uma via biomecânica. Sabe o que seria a via metabólica? Seria uma diabetes, um reumatismo, uma doença autoimune, que você acaba já descartando nas avaliações de pré-temporada. Então, na grande maioria das vezes, tem uma lesão não traumática de origem biomecânica. E vamos lá, vamos pegar a semântica da palavra. O que significa dor mecânica? Bio vem de vida e mecânica vem do movimento, ou seja, o que tem no corpo do atleta com o que ele faz, fez ou usa no corpo do atleta. Então, quando você tem um entendimento da epidemiologia e da origem do mecanismo de lesão, aí sim eu começo a reduzir risco. E aí você sai daquele trabalho exclusivamente preventivo, olha, no futebol, eu tenho uma alta incidência de isquiotibial. Ah, então vou botar todos os meus atletas para fazer um nórdico, por exemplo. Mas espera aí, será que o isquiotibial dele realmente está fraco ou ele está sendo hipersolicitado? Como assim hipersolicitado? Pois é, porque às vezes se eu tiver um glúteo fraco, que é um músculo que faz um papel sinérgico, né, em determinado movimento do isquiotibial, que é na extensão do quadril, eu sobrecarrego o meu isquio. Então, muitas vezes, quando você sai ali daquele preventivo global, específico esportivo, e você vai para o individual, é muito importante. E você fala assim, Kleber, mas o que tem que haver educação disso? Vai provar para o atleta que a dor anterior do joelho dele é porque ele não tem uma mobilidade de tornozelo. Vai provar para o atleta que essa dor no joelho dele é uma fraqueza na coluna lombar, que a hora que ele corre o centro gravitacional dele vai para frente. Então, se você não chegar de uma forma didática, de uma comunicação entendível, lógico que eu não vou usar um linguajar técnico ao atleta para falar isso, mas se eu não tiver uma comunicação com ele e mostrar valor no meu trabalho, eu nunca vou corrigir, porque muitas vezes na lesão biomecânica o problema não é no local. E muitas vezes para mudar um padrão mecânico, eu preciso fazer o quê? Mudar a minha impressão cortical. Eu preciso de uma nova sinapse, uma neuroplasticidade. Como é que eu faço isso? Com repetição. Então esse atleta ele tem que ser empoderado a fazer exercícios diariamente para uma correção de um padrão mecânico. Então aí você começa a entrar num outro patamar de reabilitação. Perfeito? Então é assim que eu gosto de ver a fisioterapia, é assim que eu costumo praticar, é assim que nós fazemos aqui na Pin Sport, foi assim que nós fizemos junto com uma equipe transdisciplinar na seleção. Controles importantíssimos. Mas que adianta eu ter controle se eu não tenho intervenção? Que adianta eu ter controles? Olha só, o controle me dá números. Então eu avalio com controles. Eu tenho que analisar os dados. Olha, a minha escala de cansaço dos meus atletas deu níveis 8. E aí? Ah, os caras estão cansados. Tá, mas e aí? Você analisou, analisou. Você interpretou? Como assim, Kleber? Mas por que que esses caras estão cansados? Cara, a gente viajou ontem, cara, está confuso de 4, 5, 6 horas a mais. Viajamos ontem.
Esses caras não dormiram, olha a hora de sono deles. Os caras com uma média de 3, 4 horas de sono. Então não adianta você fazer numa escala subjetiva ou ter outros controles, seja, objetivos ou não, bioquímicos ou não, se não há uma análise e depois uma interpretação. Que depois da interpretação tem que ter a intervenção. E depois da intervenção, uma reavaliação, uma nova análise. E aí? E o ciclo começa novamente. Então o que a gente percebe muitas vezes é feito só questionário, 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 estressa o atleta, você não dá um feedback para ele. E outra coisa, se você não explicar para o atleta a importância do questionário e como responder o questionário, será que ele está respondendo de uma forma correta? Será que esse número, esse dado está chegando para você de uma forma eficaz? Então isso tudo passa por um processo educativo. Por que não promover palestras de conscientização para os atletas antes? Explicar o questionário para ele de uma forma entendível. Eu não vou falar de escala de Borg, de PSE. Isso para ele é uma coisa que ele não estudou. Agora, se eu falar assim, cara, isso aqui é para identificar o ponto de cansaço. Olha, 0 é quando você acorda, você tá bem 10, cara, o dia que você esteve mais cansado na sua vida. Mas por que que é importante, jogador, você me responder isso? Porque daí eu consigo mensurar qual vai ser o tempo de treino e o quanto que a gente vai colocar de intensidade. Por quê? Porque você tá vendo o teu histórico de lesão, ó, você já tem lesão muscular. E olha só o seu teste de força, esse músculo aqui deu fraco. Entende a importância? O cara começa a dar importância. E quando você começa a atingir a crença do cara, fala assim: "Você não quer jogar uma Copa do Mundo? Agora você imagina se você machuca. Você não quer levar para casa uma medalha para sua família? Agora você imagina", então você começa atingindo a crença do cara. Aí o cara começa a quê? A crer naquilo que você fala. E na hora que ele crê naquilo que você fala, você consegue ser muito mais direto e objetivo, e ele começa a executar o que você precisa. Por quê? Porque a grande maioria das queixas esportivas não tem trauma, não tem agente externo. Então, na grande maioria das vezes é biomecânico. E na biomecânica eu tenho que mudar padrões posturais e sem repetição não conseguimos. Excelente, Kleber. Muito bom compreender sobre esse trabalho que você desenvolve, principalmente pensando de maneira individualizada. Muitas vezes profissionais querem ali receitas prontas ou querem resolver problemas que são complexos de uma forma simples e não é bem assim. Cada caso é um caso e entender a origem, todo esse cenário é bem importante. Estamos com o Kleber Barbão aqui no nosso podcast do Ciência da Bola. Espero que vocês estejam gostando. Deixa o like, tá? Se você ainda não deixou o like, importante para que mais pessoas aí possam assistir este episódio. Vamos falar um pouco sobre a Copa do Mundo. Você até citou esse trabalho de excelência que foi realizado em conjunto com outros membros da comissão técnica. Foi um título aí que vai ficar marcado para a história do futsal brasileiro, o hexacampeonato, e é um trabalho que já vem sendo desenvolvido há bastante tempo, né? Há 12 anos que você está na seleção. Claro, ali são jogadores diferentes, gerações diferentes, mas a espinha dorsal da comissão técnica nos últimos anos, principalmente, se manteve. Isso facilitou também o trabalho, tanto ali com o Mauro, com o João, o pessoal ali da preparação física, da fisiologia, e até essa comunicação, né, fica mais facilitada quando você já conhece os membros da comissão, quando você já conhece também um grupo de atletas. Enfim, como é que foi essa preparação? O que que você destaca que aconteceu aí nos bastidores, essa preparação e o título da seleção brasileira? Legal, legal, assim, quanto ao título, é uma coisa muito importante, não só para o futsal, mas para o esporte brasileiro, né, e do jeito que foi, né, então você pega eu sempre gosto de dizer, pô, você pega uma final de mundial, num domingo de eleição, ao meio-dia, vários canais de transmissão, né, fazendo aí, né, a amostragem do jogo, um dia onde não tinha nada mais de esporte no Brasil, porque era um dia político, né, um dia eleitoral, perdão, enfim, numa lei seca, onde as pessoas não podiam sair na rua, né, aí todo mundo em casa, então acho que todos os ingredientes somaram para aquela final. Mas a final, meu, é um produto final, né, eu sei que é redundante da minha fala, a final era um produto final, aquele último jogo foi um produto final de um processo que começou desde 2021. Como assim 2021? Quando acabou o Mundial da Lituânia. Então quando acaba o ciclo, inicia outro. Quando nós ganhamos o terceiro e quarto na Lituânia em 2021 contra o Cazaquistão, aí já iniciou o processo. E agora? E agora já iniciou o processo para o outro mundial, independentemente de quem seja. Mas uma das coisas que é muito importante, você citou, realmente a manutenção de uma comissão técnica, ela é importante. Por quê? Porque você vai criando seus processos internos, os POPs internos.
e trabalhar com processo interno, com uma equipe muito competente. Você citou o Mauro, o professor João, tenho também outros, o Thiago que esteve na fisioterapia também, que faz parte da nossa equipe aqui, os doutores Mauro, Paulo Neri, o doutor Reinaldo fez parte de todo o processo, um staff que nos dá muita condição ali, o Carleiro, análise de sistemas, então, de análise de tática, né? Então, assim, é uma coisa muito interessante. Uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu é o nosso comando do Marquinhos Xavier. Por quê? Porque o Marquinhos Xavier ele promove toda noite essa nossa reunião. Então, todos os dias nós conversamos do que aconteceu e do que a gente vai fazer acontecer no próximo. Então, todo dia a gente se reúne à noite. Então, isso é uma coisa que faz muita diferença, porque ali te debate, porque às vezes no dia a dia eu tô ali focado numa reabilitação, o João Malo às vezes não é hora de treino, mas é que estão focado ali em preparar o treino, junto ao Marquinhos. Aí quando chega no final do dia, depois da janta que a fisioterapia termina os atendimentos, nós temos nosso momento da comissão técnica, quando a gente vai lá, se distrai um pouquinho, dá uma risada, mas principalmente falamos do que está acontecendo. Então eu coloco isso para mim, né, com esse comando do Marquinhos, do professor Marquinhos, é uma coisa que fez muita diferença e faz. Primeiro que a gente tem mais uma unidade da conexão técnica, e isso transparece para os jogadores. Segundo que fala todo mundo a mesma língua, por quê? Porque nós debatemos ali, e é legal quando a gente fala debate, cada um ali expõe a tua opinião, não é simplesmente é assim, pronto e acabou. E aí é feita uma construção de um trabalho. Então eu acredito que isso somou muito aos demais, toda a estrutura que a CBF nos proporciona, né, toda a preparação que a FIFA faz para você chegar no mundial. Então acho que foi aquele jogo, o dia 6 de outubro, foi simplesmente a somatória de tudo o que aconteceu ao longo desses 3 anos de preparação. Bom entender sobre o processo da seleção brasileira. E aqui no nosso podcast, Kleber, a gente sim fala bastante sobre ciência, traz vários conceitos, conteúdos profissionais que trazem conhecimento científico para dentro do esporte e aplicam, né? O seu caso, por exemplo, você consegue unir todo o conhecimento científico e aplicar diretamente no seu trabalho. Mas também temos profissionais aqui que nos ouvem, futuros profissionais, na verdade, que são estudantes que querem seguir carreira dentro do esporte, seja qual área for. Claro, muitos profissionais de fisioterapia e estudantes também nos acompanham. E eu queria saber de você, até para inspirá-los, o que te motivou a ser um profissional de fisioterapia? Não sei se já te fizeram essa pergunta, ela é um pouco mais pessoal, mas o que te encanta? Pela sua fala, pela nossa conversa aqui, e depois o pessoal pode entrar nas redes sociais do Kleber, acompanhar também o trabalho que ele faz ali no Instagram, que ele divulga. Ver a paixão que você tem por recuperação de atletas, né, prevenção de lesões, por todo o trabalho que faz mesmo com que a performance do atleta seja excelente. Mas de onde surgiu essa paixão diretamente pela fisioterapia? Olha que coisa interessante, ó, eu acho que na grande maioria das pessoas que estão no ouvindo isso e nos assistindo, eu queria ter sido jogador de futebol, né, e eu brinco, era tão bom que virei fisioterapeuta, né. A hora que eu vi que não dava mesmo jogando bola, eu falei: "Vou tentar". O meu primeiro curso foi educação física, né, a minha primeira opção foi educação física, porque mais se assemelhava com o futebol. E com o passar do tempo, ali, educação física, eu comecei a fazer simultaneamente a fisioterapia. Então a fisioterapia foi uma oportunidade de cursar uma segunda graduação, e eu escolhi porque era a que mais parecia com educação física. Então eu confesso para você que não era a minha primeira ideia fazer a fisioterapia, né. Mas e as coisas foram acontecendo, né, finalizei a fisioterapia primeiro, concluí 3 pós-graduações, estou concluindo a minha quarta agora, concluí educação física, eu não podia terminar e agora, né, terminei o mestrado e ano que vem para o meu doutorado, graças a Deus fui aprovado também. Mas da onde vem a paixão? Eu acho que vem por um propósito. Confesso para você, se você fizesse essa pergunta, eu sou formado há 17 anos, se fizesse essa pergunta para mim há 17 anos atrás, eu falei para você: "Não, ó, eu quero oferecer para o meu cliente, né, seja ele amador, profissional, recreacional, tudo que tem de melhor, perfeito? Tudo aquilo que eu consigo, eu, Kleber, entregar o meu melhor na condição que eu tenho". Mas depois a vida vai te ensinando que não é isso. Na realidade você tem que ter um propósito, tá. Então, por exemplo, você poder de alguma forma auxiliar os meninos a jogarem a final, como o Pito, o Ferrão, o Rafa, você entendeu? Não é simplesmente você ir lá e falar assim: "Pô, olha, tô auxiliando toda a comissão técnica a colocar os garotos para jogar na final de Copa do Mundo". Eu tô ajudando um cara a realizar o sonho dele. É uma coisa muito maior do que você tratar uma lesão muscular, de você tratar um joelho. Aqui na clínica é a mesma coisa. Você não trata um joelho pós-operatório, você devolve o cara a capacidade de jogar futebol.
que para ele ou é profissional, ou é lazer, ou é onde ele tira o estresse, ou onde ele socializa com os amigos, onde ele brinca com o filho dele. Então, primeiro de tudo, a paixão hoje veio por um propósito, que veio recentemente de acordo com experiências pessoais que você acaba tendo na sua vida. Eu acredito que hoje você não consegue diferenciar mais e distanciar o profissional do pessoal. Ah, eu sou uma coisa pessoal da profissional, cara. Na minha opinião, quando você trabalha com o ser humano, você tem que estar caminhando com as duas, né, bem definidas, uma junto à outra. E quanto à questão de projeção profissional, eu falo é se preparar. Eu acho que não existe sorte, uma coisa que eu penso, não existe sorte. Sorte é mistura de capacidade com oportunidade. E quanto mais você se capacita, mais oportunidade aparece, porque sempre tem alguém olhando. E você se preparar é uma coisa que está no seu controle. Tá? Muitas pessoas falam assim: "Nossa, eu queria trabalhar com fisioterapia", tá, tudo bem. Que área? Ah, na área desportiva, tá, você está estudando para isso. "Ah, mas eu queria trabalhar fora do país também", tá, você tem seu passaporte está pronto, ele está com validade, você fala outra língua? Não, então como é que um dia se aparecer uma oportunidade e você não está preparado? Então o que que eu digo para essa galera jovem? Cara, se prepare, sempre tem alguém olhando e tenha experiência. Ser uma pessoa experiente não tem nada a ver com idade. Experiência é o quanto você experimentou e experienciou durante a sua vida. Então, tudo que você puder fazer, faça. Ah, vai ter um campeonato de botão júnior. Você tem algum compromisso? Então vai lá aprender, vai lá trabalhar. Ah, que você está falando para trabalhar de graça? Não, não, vai lá, seja um voluntário. Você não está trabalhando de graça, você está aprendendo. E outra coisa, tem alguém vendo você. Eu tive a oportunidade de trabalhar antes no futsal, na Seleção Brasileira de Futebol de Amputados. Eu não bati na porta pedindo ser fisioterapeuta, mas em 2006 eu fiz um trabalho voluntário com amputados. E aí eles olhando nessa projeção profissional que eu tive, eu recebi um convite para Trapoeiros, ali em meados de 2012. Então, ou seja, tenham experiência, tenham contato, vão atrás de aprendizado e tomem cuidado as suas fontes de informação. Informação não é conhecimento. Informação é aquilo que a gente pega na internet, no livro, tem em qualquer lugar. Artigos, tem artigos bons e ruins, livros bons e ruins, fontes de internet bons e ruins. Mas o que que é informação? Informação é dado. Se você não importar essa informação, não vira conhecimento. E se você não praticar isso, não vira sabedoria. Mas quando você começa a praticar seu conhecimento, virando sabedoria, isso começa a ficar fácil. E aí vira o caminho da excelência, sendo que você nunca vai encontrar. Porque o primeiro dia que você acha que você sabe tudo é o primeiro dia que você não sabe nada. Tá aí dicas importantes, e essas dicas, Kleber, não só para quem é da fisioterapia, né, acredito que para qualquer profissional que quer se aventurar e trabalhar com esporte diretamente, né. São dicas aí essenciais. Kleber, para a gente caminhar para o final aqui da nossa conversa, a gente já falou aqui sobre alguns desafios, já falamos aqui sobre processo de recuperação de lesões, como que é o trabalho atualmente fora do clube, o trabalho no clube, algumas dicas para quem quer seguir na área, para quem quer trabalhar com fisioterapia, mas como que você vê o cenário próximo para o futuro do trabalho com fisioterapia esportiva no futebol e no futsal? Seja ali com novas tecnologias, algumas tendências, o que que a ciência também traz de novos conceitos que poderão ser aplicados brevemente ou até mesmo a curto, médio prazo. Como que você vê o futuro da fisioterapia no futebol e no futsal? Eu gosto de dizer, não, que a fisioterapia é uma profissão nova, tá? Então, comparada à medicina, à educação física, né, é uma profissão nova. Então, nós fisioterapeutas estamos começando a compreender a fisioterapia. E quando nós iniciamos essa compreensão e começamos a entender e praticar, outras pessoas também começam a valorizar. Então, eu acredito que a fisioterapia vem crescendo muito, sim, no meio esportivo. Eu venho levantar essa bandeira, porque o fisioterapeuta está começando a dar as caras. Lógico, com todo o respeito. Como é que a gente começa a dar a cara? Com fundamentação. Sai um pouquinho do empirismo, sai um pouquinho da sala, vai para o dia a dia, se fundamente, estude, se prepara. Faça o debate, não vira um embate. Um debate para os outros demais membros da comissão técnica. Mostre o valor da nossa profissão. Então eu acredito num futuro muito promissor, do jeito que já está acontecendo, a fisioterapia vem sendo valorizada, não só no futebol, no futsal, como em outras modalidades. Você vê na Olimpíada, Copas do Mundo de atletismo, atletas, né, referenciando o próprio fisioterapeuta, cara. "Ah, mas isso é vaidade?" É, não, é que é uma outra profissão a mais.
para fazer parte de todo esse ciclo de uma comissão técnica. Mas uma coisa que eu digo para a molecada nova, cuidado com o imediatismo, cuidado com esse negócio de ter que ser amanhã. Existe todo um caminho a se seguir. Às vezes as pessoas querem chegar no lugar onde você chegou, não percorrendo o caminho que você correu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e cuidado até com rede social, porque às vezes quem posta alguma coisa na rede social tá querendo mostrar algo que ele gostaria que os outros vissem que ele fosse. E quem curte queria ser esse cara, e às vezes tem um delta muito grande, cuidado, rede social aceita tudo. Então o que que eu digo pra essa galera? Calma, se preparem, entreguem o seu melhor. O Cortella fala muito isso: "Não faça o possível, faça o seu melhor", que sempre vai ter alguém olhando. E estar preparado vale mais que qualquer oportunidade. Tá aí boas dicas para quem almeja, né, esse futuro. Ah, alguma tecnologia nova, algum preceito científico você observa dos últimos anos, já que você trabalha há bastante tempo dentro da área, o que que mudou em relação ao que era no passado, principalmente nas técnicas, na implementação, e o que que você almeja também isso para o futuro? Assim, João, o que que eu penso? Como eu já adiantei no início do nosso papo, eu acredito que você consegue chegar no mesmo local por caminhos diferentes. Eu particularmente gosto de 3 princípios na minha reabilitação. Eu uso a biomecânica, eu uso a neurociência, com base terapêutica em terapia manual. Kleber, o que que você acha da tua fototermoterapia? Sensacional, mas hoje nós não utilizamos nossa prática clínica. Por que não funciona? Não, muito pelo contrário, existem vários artigos que comprovam a funcionalidade. Mas, como eu falei, você consegue chegar, né, em vários locais por caminhos diferentes. Então o que que eu penso? Quando eu tenho oportunidade de palestrar, eu falo nas minhas aulas, eu falo assim: "Olha, para quem é da área da fisioterapia e educação física, que é as áreas que eu acabo permeando, anatomia é o básico, fisiologia é necessário, biomecânica é a realidade. Qual que é o futuro? Genética e neurociência. Quem tiver esses 5 pontos e determinar um entendimento de comportamento humano, fecha o ciclo, fecha o ciclo. Estudar comportamento humano. Primeiro se autoconhecer e o importante, saber se comunicar. Estudem comunicar, aprendam a verbalizar com as pessoas. Isso é muito importante para o profissional da saúde. Seja numa equipe transdisciplinar ou com o seu cliente. Aprender a se comunicar, aprender a falar, a criar um laço, uma comunicação. Isso faz tudo parte de comportamento humano. Novos aparelhos, novas tendências vão surgir a todos os dias. Agora, recentemente, nós adquirimos aqui na empresa uma esteira antigravitacional. Que legal, sensacional, tira até 80% do impacto. Pô, show de bola. Mas se eu não conseguir transmitir esse valor para o meu cliente, se eu não conseguir estudar para saber realmente os benefícios dela, não adianta o investimento altíssimo como for. Então, estar preparado, é se preparar mesmo. E eu sempre falo, comportamento humano, é como você se porta, você se comporta, você direciona, você comunica. Eu acho que, na minha opinião, quem começar a pensar nesses pilares aí, eu acho que vai ter um passo à frente aí. Excelente, este é o papo com o Kleber Barbão aqui no nosso podcast, espero que vocês estejam gostando, deixa o like, tá, importante o like, deixa o seu comentário também, o que você está achando aí da nossa conversa. Pra gente encerrar, Kleber, quem quiser te seguir ali pelo Instagram, vi que é bem ativo, publica bastante, mas também quem quiser de repente te convidar para palestras, eventos, cursos, como que o pessoal te encontra? Olha, nós temos um link direto de comunicação, né, pelo Instagram, né, que é o meu nome é Kleber Barbão, Barbão é sobrenome, tá, não é apelido. O meu nome é com K também, tá, então Kleber Barbão e lógico que no Instagram no Sentido Tio. Ali, né, hoje nós temos, né, eu tô aprendendo, né, que eu até há pouco tempo eu não saio do analfabeto. Você viu antes a gente eu preciso de ajuda, né. Mas a gente tem uma equipe também que me auxilia no Instagram, então pelo direct ali, pelo e-mail, nós temos links de contato, caso vocês queiram de uma palestra, um podcast, enfim, é um prazer poder compartilhar, porque compartilhando você está aprendendo. Tenho certeza aqui, João, que esse papo de hoje que nós estamos tendo aqui, eu já absorvi várias coisas, é uma experiência nova e eu vou incorporar isso na minha vida. Então quem quiser entrar em contato, quiser acompanhar meu trabalho, vai ser um prazer e fico à disposição do que precisar. Legal, fica aí então o momento para conversar com o Kleber, quem quiser aprofundar mais. Kleber, obrigado pela sua participação aqui, com certeza brilhantou muito aqui o nosso podcast, ouvir profissional como você. Desejo sucesso na carreira
e espero em breve nos encontrarmos até presencialmente, né, para que a gente possa conhecer as estruturas aí, se possível, da clínica, entender como que é o trabalho, mostrar para o pessoal por dentro de todos os bastidores. E já fica o convite para você voltar aqui no Ciência da Bola. Legal, eu que agradeço. Parabéns às vezes pelo trabalho, cara. Você isso aqui eu coloco que a transformação da sociedade ela acontece por educação. E o que nos separa hoje é educação. Então parabéns pelo seu trabalho, uma bandeira que eu levanto muito. As portas estão abertas da Clean Sport para você, para a pessoa que venha conhecer, e vai ser um prazer receber vocês aqui. E se tiver uma outra oportunidade também, um convite, vai ser um prazer estar falando com vocês novamente. Valeu, Kleber, sucesso. Pessoal, obrigado pela audiência de todos. Lembrando, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Compartilha, tá? Compartilha esse episódio com colegas aí de profissão, quem principalmente é da área de fisioterapia, que possa ouvir ou assistir este episódio, tá bom? Na próxima semana eu volto com mais um convidado especial. Grande abraço. Valeu, gente. Fiquem com Deus.